fazer isso na data tal e eu sei o valor dela. Eu vou criar estratégias para que isso se realize. Falando sobre bariátrica, a gente entende que tem a questão da compulsão. Algumas pessoas são questões que fazem, né, bariátrica, questões fisiológicas, né, questões físicas mesmo, e tem as pessoas que fazem por uma questão de compulsão. O que acontece, pode acontecer, o que acontece muitas vezes, é que as pessoas elas passam pela cirurgia e essa compulsão ela se desloca. Uma podcaster bariatricada. Sim, muito prazer. Eu sou Mariela Parolini. Bariatricada desde novembro de 2020, com quase 40 quilos eliminados, já com reparadora. Virei podcaster para contar a minha história, com suas dores e delícias. E amo conversar com quem entende do assunto. Tanto com profissionais incríveis, quanto com amigos de grampo. Afinal, somos uma comunidade no bariátrica.club. Aqui é de uma bariatricada para bariatricados, só que longe de gordofobia, sem bariátricofobia e nunca será uma apologia à cirurgia bariátrica. Então, se a sua Nutri já liberou, pega o seu café e vem comigo. Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao podcast bariátrica.club. Eu sou Mariela Parolini, a podcaster bariatricada que você já conhece. Que ao longo dessa jornada de bariátrica começou a perceber algumas coisas que não são ditas quando a gente vai fazer a bariátrica. E uma delas é que a gente precisa cuidar das finanças. Sabe por quê? Graças a Deus eu consegui fazer a minha bariátrica pelo plano de saúde, mas nem todo mundo consegue. Então, às vezes, a pessoa pensa só na cirurgia em si. Mas e depois? As vitaminas que a gente tem que usar para o resto da vida, os anticoagulantes que a gente tem que usar por um período logo após a bariátrica, a cirurgia em si. Algumas pessoas precisam daquela bota durante a cirurgia. E eu não sei se você já pensou, se você já viveu isso com a bariátrica, mas se você não viveu, saiba que você vai perder absolutamente todas as suas roupas. E aí, o que você vai fazer? Pois é, para a gente conversar sobre isso, conversar sobre finanças, sobre comportamento, tem aqui dois experts. O Lucas, um educador financeiro que eu e meu marido estamos fazendo mentoria com ele. Deus colocou o Lucas na nossa vida, tem sido uma bênção. Doído? É doído, mas é uma bênção. E o Lucas trouxe a Carol, que é uma psicoterapeuta que é especialista em comportamentos. Mas eu vou deixar com que eles se apresentem para que a gente tenha esse papo que é necessário. Falar sobre comportamento, sobre finanças e como que a gente vai lidar com isso após a bariátrica. Lucas e Carol, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por estar aqui no podcast e, por favor, se apresentem. Obrigada, Mariela. Oi, Lucas. Oi, Mariela. Um prazer estar aqui. Quero agradecer o convite. Me sinto lisonjeada em poder estar aqui falar com vocês sobre esse assunto que é tão importante, né, a respeito que envolve saúde mental, saúde física, saúde financeira. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Carol. Legal. Lucas, Mariela, por favor, se apresenta. Ótimo. Mais uma vez eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. A ideia é o quê? Através do meu conhecimento prático e teórico, tentar gerar valor na vida da pessoa que está na outra ponta, falando sobre finanças comportamentais. Porque se a gente fala de finanças, a gente tem que falar de comportamento. E justamente por isso que eu decidi trazer a Carol para participar conosco aí. É uma especialista na parte de comportamento. A minha parte é mais voltada para finanças, mas são áreas convergentes, não dá para separar uma da outra. E por isso estamos aqui, para através do nosso conhecimento teórico e prático, gerar valor na vida da pessoa que está aí na outra ponta. Eu vou começar contando um pouco da minha história, do que aconteceu um pouco com a minha bariátrica, e aí vocês fiquem à vontade para ir falando o que vocês quiserem, tá? Com a bariátrica, graças a Deus, eu consegui pelo meu plano de saúde, mas eu sei que há pessoas que não conseguem. Como que a gente pode auxiliar essas pessoas pensando em como se planejar para fazer? Hoje, por exemplo, o meu sonho é fazer uma reparadora que é uma mastopexia com prótese. Porque, Carol, acabou. Zerou. Então, com toda essa... Eu consegui a reparadora
que foi a abdominoplastia em âncora, pelo plano, mas eu não consegui a mastopexia. Então, como que eu posso me preparar financeiramente para isso? Qual é a melhor maneira de poupar, de aplicar? Não sei. Aí eu deixo com vocês. E a questão de um outro ponto, Carol, que eu acho muito sério para a gente abordar, nem toda pessoa com obesidade tem compulsão. É certo isso, né? Mas muitos têm a compulsão. Sim. E aí, quando não cabe comida, o que acontece com essa compulsão? Muitas vezes ela pode ir para a compra. A gente sabe que muitos vão para o álcool. Mas nesse ponto aqui, a gente pode até marcar um outro episódio para a gente conversar sobre álcool, que é uma coisa muito séria, que precisa ser tratada, mas nesse especificamente a gente vai tratar de compras. A gente vai, muitas vezes, com a desculpa. Vocês dois, eu não sei se vocês têm essa noção. A gente perde absolutamente todas as roupas. De meia, calcinha, sutiã, cueca, calça, vestido, blusa. Por quê? Meu pé diminuiu 2 números depois da bariátrica. Então, absolutamente tudo eu perdi. No primeiro momento, eu apertei o que dava para apertar, mas chega num ponto que não dá mais para fazer isso. Como que a gente vai se controlar? Já vi muito em grupos de WhatsApp pessoas mostrando as brusinhas que chegam, com a desculpa de que não tem nada. Mas qual alerta a gente tem que ter? Até que ponto isso é saudável e até que ponto isso está passando do limite? Bom, eu já passei do limite de falar, vou deixar agora aqui para vocês, fiquem à vontade. Legal, legal. Bom, são 2 perguntas, né? Primeiro você falou sobre a parte financeira e depois sobre a parte comportamental. Então eu vou abordar primeiramente a parte financeira, que é a estruturação do orçamento para você conseguir fazer a cirurgia pelo particular, por exemplo. Você conseguiu pelo plano, mas é uma situação que a grande maioria não consegue. E o custo é alto. Estava pesquisando sobre o custo da cirurgia, entre 15 e 70 mil. Isso vai depender também da região, de qual hospital, em uma série de outras nuances do profissional também. Então é um custo relativamente alto, principalmente para a realidade brasileira, da economia brasileira, das pessoas que moram no Brasil. Então, o primeiro ponto é o quê? Isso é indiscutível. É o teu orçamento. Por quê? Tudo se deriva do orçamento. Sem o orçamento, você não consegue construir as outras valências financeiras. O teu orçamento é o ponto central de tudo. A partir do teu orçamento, é ideal que ele seja um orçamento com metodologias validadas, porque a maioria das pessoas acham que orçamento é somente entra isso, sai isso. Não é. Tá? Então, existem metodologias na hora de construir um orçamento e o ideal é que você tenha um orçamento bem estruturado. A partir do teu orçamento, você vai encontrar uma coisa chamada potencial de sobra. Com esse potencial de sobra, você deve construir uma meta financeira. E qual é essa meta financeira? A tua meta financeira, neste caso, é fazer a cirurgia. Logo, você vai correr atrás de orçamentos, aquele que for mais viável e coerente com a tua realidade, com a tua localização, com a tua vida, você vai pôr como meta alcançar aquele valor. E com o teu potencial de sobra, que eu falei um pouquinho atrás, você vai começar a direcionar esse recurso para um caixa. Uma caixinha do Nubank, por exemplo, você pode criar lá uma caixinha no Nubank, a cirurgia bariátrica, e vai direcionando o teu recurso para lá. É melhor que você coloque numa caixinha, por exemplo, do que simplesmente guardar embaixo do colchão, que as pessoas fazem, né? Muitas pessoas fazem isso ainda, ou deixar na poupança, ou até mesmo deixar parado na conta. Quando você faz isso, o teu recurso está sendo corroído pela inflação diariamente. Então essa não é uma boa escolha. Então, para simplificar, primeiro de tudo, um orçamento bem estruturado. Segundo de tudo, a partir do orçamento você vai identificar o teu potencial de sobra. Com esse potencial de sobra, você vai começar a construir a tua meta financeira. Vai correr atrás de orçamentos e vai definir um valor para a tua meta.
E, com o potencial de sobra, você vai direcionar o recurso para essa meta financeira. É basicamente isso. Ficou claro para vocês? Ou ficou Ficou, algo mas aí solto? eu queria te fazer algumas perguntas, Lucas. Primeiro, esse orçamento não, você mesmo disse, não é só o quanto eu tenho, quanto entra e quanto sai. Ele é um pouco Sim. mais elaborado que isso. Tem métodos. Antes de eu colocar essa minha meta, que provavelmente ela tem que ter uma data para ela se. Porque senão essa meta, eu quero fazer, igual eu tô. Fica Eu quero solto. fazer a mastopexia. Eu não defini para mim uma data. Tá solto. Então, E você, se você não tem tá uma data, solta. você não se compromete, né? Exatamente. E uma outra coisa que me chamou a atenção é saber o valor. Porque se eu sei o valor e eu tenho uma data, então eu tenho um orçamento e aquilo. Então vamos supor, eu tenho um orçamento e não está sobrando nada, mas eu quero fazer isso na data tal e eu sei o valor dela. Eu vou criar estratégias para que isso se realize. Estou errada? Não, exatamente. Exatamente. Você vai ter atitudes para conseguir alcançar a tua meta. Por exemplo, na minha planilha de mentoria financeira, tem uma parte da planilha que é só direcionado para metas. Aí tem lá a coluna da meta em si, você vai botar lá, a fazer a cirurgia bariátrica. Tem o motivo pelo qual você quer construir aquela meta, quanto que você vai precisar para alcançar e a ação que você vai fazer para alcançar aquela meta. E quando você abre essa planilha, tem todas as suas metas ali. O porquê, quanto você vai precisar, em quanto tempo, a ação que você vai ter, você tem uma visão panorâmica do que você vai precisar fazer para alcançar as suas metas. Só que você tem que ser coerente. Não dá para você, com a realidade muitas das vezes menos abastecida financeiramente, achar que rapidamente vai conseguir levantar o recurso adequado para você fazer a cirurgia. A meta financeira é algo que tem que ser muito bem estruturada, tem que ser coerente. Então, por isso, que você tem que ter o teu orçamento, com o teu orçamento você vai descobrir o teu potencial de sobra. Só a partir daí é que você vai conseguir ter uma noção de em quanto tempo você vai conseguir alcançar aquela meta, porque tem que ser um direcionamento de recursos de acordo com o que sobra no teu mês. Entende? Não dá para chegar, em 2 anos eu quero alcançar isso. Tem pessoas que alcançam em até menos tempo. Mas cada um tem uma realidade financeira. E a tua meta ela tem que ser coerente com a tua realidade financeira. Para que não vire, muitas vezes, eu vou usar um outro exemplo aqui. Quantos casais que querem fazer festa de casamento, aí se endividam por conta da festa de casamento e aquilo que seria uma bênção acaba virando um terror no início do casamento. Por muitos e muitos anos da vida, né? A pessoa acaba carregando isso e vira uma bola de neve. A grande situação é que, falando da parte de comportamento agora, Carol, que é especialista, pode até complementar na sequência, mas a grande situação é que as pessoas querem viver num padrão de vida que elas não podem. Entende? Elas querem, para mostrar para a sociedade, para mostrar nos perfis, para mostrar para os outros, elas acabam comprometendo a si mesmas, porque elas têm uma tendência comportamental a querer viver e mostrar algo que elas não têm condição de viver. Viver antecipadamente, querer desfrutar antes de ter a possibilidade de desfrutar. Isso é um grande fator que leva as pessoas a se endividarem. É estritamente comportamental. Isso acontece também por causa das redes sociais, né? O alcance das redes sociais, as pessoas têm um grau muito alto de comparação. E além da comparação, é idealização. As pessoas acham que aquilo, de fato, é a vida real, quando a maioria das vezes não é. Então, elas pegam uma impressão de algo que foi mostrado em partículas e acham que aquilo é a realidade. Toma aquilo como verdade e acha que a vida delas tem que ser assim também. Então, ali também já começa uma série de frustrações e tudo mais. E até o que elas querem, na verdade, não é essencialmente o que querem, mas o que foi ensinado a que elas queiram. Então, esse assunto é muito delicado. E já aproveitando a pergunta ali da Mariela a respeito do comportamento, falando sobre bariátrica, a gente entende que tem a questão da compulsão. Algumas pessoas são questões que fazem, né, a bariátrica, por questões fisiológicas, né, questões físicas mesmo.
e tem as pessoas que fazem por uma questão de compulsão. E o que acontece, o que pode acontecer e que acontece muitas vezes é que essas pessoas elas fazem, passam pela cirurgia e essa compulsão ela se desloca. É importante que você falou a respeito do álcool, porque eu já vi vários pacientes que passaram pela bariátrica, então a questão da comida ela foi de certa forma sanada, vamos dizer assim, até porque quando a pessoa consome muito alimento ela se sente mal, então ela pega Não aquela cabe. compulsão dela. Oi? Não tem como, Não né? cabe. Não tem como. E aí o que acontece, ela vai deslocar essa compulsão para outra coisa. E a maioria das vezes é para o álcool. E aí você perguntou, o que fazer diante disso? É imprescindível que a pessoa, antes da bariátrica, ela já passe por um acompanhamento psicológico e principalmente depois. Porque são muitas mudanças. É como se a pessoa ganhasse uma nova vida nessa vida. Você comentou ali a respeito das roupas. Tem a questão da própria identidade. A pessoa olha, às vezes, por mais que ela quisesse fazer aquilo, ela não se vê mais. Acontecem muitos processos na cabeça dela. Então, é essencial que ela faça o acompanhamento para quê? Para que essa compulsão ela não se desloque para outro lugar e para que a pessoa se torne dona dessa compulsão. Porque tem aspectos nossos que não é que nós não conseguimos resolver. Nós aprendemos. Dona da compulsão? Oi? Dona da compulsão? Me explica melhor isso. O que é ser dono de uma compulsão? A pessoa ela sente aquilo, mas ela não briga com aquilo e ela começa a fazer acordos com ela sobre aquilo que ela sente. Então, por exemplo, a pessoa que tem uma dificuldade com compra, ela tem o desejo de compra para satisfazer algo, mas ela precisa, em primeiro lugar, se conscientizar, porque a primeira coisa de tudo é a consciência. Aí ela se conscientiza daquilo, ela passa a entender da onde aquilo vem, e entendendo da onde aquilo vem, com os recursos que são apresentados a ela através da psicoterapia, ela passa a ter domínio sobre aquela situação. Então, tem algumas coisas que a pessoa ela não deixa de sentir, mas ela aprende a lidar com isso. Poxa vida, se eu passei por uma frustração, uma situação que eu tive algo que eu não gostei, então ao invés de eu ir comprar, eu sei, primeira coisa, eu sei que aquela situação me deu um gatilho. Eu passei por isso, isso me deu uma vontade de sair comprando, para sanar aquilo, para me trazer conforto novamente. Eu sei o que eu posso fazer com aquilo. Tem pessoas, por exemplo, que elas têm a questão da compra e elas compram uma coisinha pequena por dia, porque é a forma como ela se tornou dona daquilo. Então, ela não deixou de fazer, mas ela faz em outra proporção. Mas isso é caso a caso, porque, por exemplo, com a bebida alcoólica a gente já não pode aplicar isso. Não dá. Como é que não, bebi uma garrafa, agora eu vou beber 250 ml. Não dá, sabe? Mas cada caso é um caso. Agora, o ideal é entender os gatilhos da pessoa, da onde vem, no que o gatilho reflete, para que de forma individualizada e personalizada a pessoa seja vista e ela tenha os recursos para lidar com aquilo, ela tem os meios de ação para lidar com aquilo. Porque não adianta falar, vai resolver. Não, a pessoa ela precisa entender o que acontece com ela e ter as opções, né, um leque de possibilidades do que ela pode fazer com aquele desejo, com aquela vontade. Carol, eu vou te contar algumas coisas. Quem segue o podcast já me ouviu falar algumas vezes isso. Eu não me reconheci. Eu estava num processo, eu acho que eu comentei isso com o Lucas, eu acho, não tenho certeza. Eu estava num processo para ser trainee de uma coisa que eu tinha certeza que era a minha cara, assim, tudo que eu sempre quis. Eu passei eram mais de 500 pessoas, eu passei em terceiro lugar. Isso em 2019. A primeira vez que eu fui atuar como trainee, era de treinamento, eu estava dentro de sala com os outros facilitadores que já eram sêniors e veio a pandemia. Então, parou. Não houve esse processo de trainee. Em novembro de 2020, eu faço a minha bariátrica. E esse processo só retoma, o de trainee, em junho de 2021. Olha, eu sempre fui excelente aluna. Eu sempre fui nota 10. Sempre me esforcei muito, sempre tive facilidade para aprender.
Eu sou fonoaudióloga por formação. Trabalhei por mais de 20 anos auxiliando repórteres e apresentadores a se expressarem em frente às câmeras. Eu sou facilitadora de oratória e media training. Eu não conseguia me expressar. Eu não sabia estar lá na frente. E um dos feedbacks que eu recebi é: você não tem oratória. Eu falei, opa, isso eu sei que eu tenho. Então tem alguma coisa errada. E não foi um que me disse isso, foram vários. E até eu ser desligada do processo por performar mal. E eu comecei a somatizar. A última vez que eu participei, primeiro, eu tinha diarreia, eu estudava aquilo e eu não conseguia assimilar da maneira como deveria ser assimilado. Eu comecei a ficar insegura, uma coisa que não faz parte de mim, nesse quesito. Eu tinha diarreia, eu tinha dor de cabeça, eu não conseguia comer. Imagina uma bariátrica que não come. Já come pouco e não come. Eu comecei a ficar tonta. E a última coisa que aconteceu, eu estava fazendo alguma coisa escrita, eu comecei a ficar com as mãos cianóticas, completamente roxas. Fui parar no hospital. Aí depois disso eles me desligaram. Eu pirei. E aí eu fui para terapia. E conversando com a Andréia falou, peraí, isso não é você. E quando a gente foi, ela falou assim, você não está se reconhecendo. Você não está entendendo quem você é. E aí no processo de terapia, eu fui trabalhando tudo isso. Agora me vem uma outra questão. Isso aconteceu comigo na oratória, num trabalho. E nas finanças? Se eu não reconheço quem eu sou, será que eu vou lidar com as finanças da mesma maneira? Será que eu vou lidar com o dinheiro? Porque o que acontece com muitas pessoas é a autoestima que talvez não tenha veio. Porque estar acima do peso não é sinônimo de baixa autoestima. Perfeito. Mas para algumas pessoas, a autoestima vem. Se vem essa autoestima, o que eu estou querendo mostrar? E aí entra aquilo que o Lucas falou. Eu estou querendo mostrar algo fora do meu padrão? Eu estou querendo me vestir fora do meu padrão? O que eu estou querendo mostrar e como que eu vou reconhecer isso? Porque essa questão, eu nunca tinha ouvido essa frase de ser dona da compulsão da gente. Eu nunca tinha ouvido isso. Achei muito interessante, porque eu já entendi que raiva me faz comer. Olha. Então, se você entende, quando eu tô com raiva, o meu impulso é de querer comer. Sabe o que eu comecei a fazer? Eu olho o relógio. Porque eu aprendi com a bariátrica a comer olhando o relógio. Por quê? Como eu como muito pouco até hoje, o meu almoço, quando eu como muito, são 140 gramas. Eu não consigo comer mais. Se é muito pastoso, vai para 160, 150. Então, como eu como pouco, para eu não passar mal, eu como a cada 2 horas e meia. Só que isso acompanhada pela minha nutri. Porque ela já me forçou a comer mais e eu não dei conta. Então, ou há um acompanhamento disso. Então, quando eu tô com raiva, eu olho o relógio. Tá na hora de comer? Mas isso é o que eu aprendi. Você tem essa sensação de que você pode controlar. Isso é o ser dona. Eu entendo o que está acontecendo comigo e eu tenho o poder, vamos dizer assim, de decidir o que eu faço a partir disso. Porque a compulsão, ela tem uma necessidade, tem um controle ali. Então, a partir do momento que você entende o que você sente e que você passa a ter essa sensação de que o que eu posso fazer a partir disso e começa a fazer e aquilo começa a dar certo com o tempo, isso preenche a pessoa em dado momento, assim, em uma parte bem específica. Mas agora eu queria até fazer uma pergunta para você, porque você falou de algo que foi muito interessante para mim, que é assim, depois que eu fiz, eu não me reconheci e tudo mais. E aí teve essa questão da oratória, de você ter muitas habilidades, só que chegou na hora ali você não conseguia expressá-las. Me passou pela cabeça que talvez... Não foi isso? Não, foi isso mesmo, eu não consegui. Eu estou concordando com você que eu não consegui. Tá. Que você não conseguia expressá-las. As suas habilidades, os seus potenciais, você não conseguia colocar para fora. E aí, eu fiquei pensando se, de repente, a questão você tinha um peso muito diferente, imagino eu.
Qual era essa diferença do que você teve antes e depois? Eu emagreci em torno de 38 quilos. Tá. Me veio assim, será que esses 38 quilos, para você, de algum modo, era uma proteção? Eu tenho Era algo que te certeza. dava segurança? Eu Porque tenho tem essa certeza questão disso. também, eu expando, eu ocupo um espaço aqui, então isso me faz parecer e sentir forte. Quando eu não tenho mais isso, parece que a minha força também vai embora, sabe? Carol, Então foi você algo me que eu fez fiquei lembrar. pensando. Foi um É, insight assim, que eu tive agora, falei, preciso falar isso para ela. eu tenho plena certeza disso. Ô, Lucas, por favor, intervenha quando você quiser. Você está com duas mulheres, meu filho. Se deixar. Se deixar, vou falando. Então, você, por favor, fala, Fiquem levanta a mão, tranquilas. fala, tá? Fiquem tranquilas. A gente está falando aqui de Mas, finanças comportamentais, no final das contas. Então, a gente está abordando o comportamento. A raiz da forma como você lida com o seu recurso financeiro é estritamente comportamental. Então, a gente falar de comportamento é fundamental, é imprescindível. Então, fiquem tranquilas, vamos ter essa troca, assim. Pode dar continuidade. mas olha o que você me fez lembrar, Carol. Eu sou fonoaudióloga, mas eu tenho a formação como practitioner em PNL e sou coach também, mas eu usava tudo isso para oratória, para o media training, não especificamente naquilo. Bom, eu operei em novembro de 2020, em dezembro de 2020 a nossa caçula fez 15 anos. A ideia era viajar para fora, não foi possível. E aí ela nos pediu que queria ir para o sul, aí onde você, mais para o Rio Grande do Sul, porque nós fomos a Gramado, Canela e Bento Gonçalves quando eu estava grávida dela. Nós fizemos uma viagem em família. Eu tenho um filho que é 6 anos mais velho que ela, 6 anos e meio. Fomos eu, meu marido e ele. E eu grávida dela. Então ela falou, não, eu quero ir, porque eu só fui quando você estava grávida. Beleza, fizemos esse passeio. Eu tinha aproximadamente 40 dias de bariátrica. Passamos o Natal lá, foi muito bacana. Mas o que aconteceu? Se eu não me engano, em Gramado, tem aquele bondinho, Cascata do Caracol é Gramado? Acho que é, né? Bom, tem um bondinho, e quando nós estávamos na fila para entrar, eu entrei em pânico. Literalmente em pânico, eu vou morrer. Isso aqui vai cair e eu vou morrer. Só que eu não falei nada. Eu falei isso com a minha terapeuta depois e eu acho que eu falei isso em algum episódio. Mas a minha sensação era que eu ia morrer. E naquele processo da fila, eu falei, peraí, isso não é racional. Isso aqui não vai cair. O que está acontecendo que eu estou com medo disso aqui cair? E aí eu fui tentando entender. E foi muito nítido. Eu estou desprotegida. Nossa. Eu falei, não é a gordura que me protege. E eu comigo, tá? Isso enquanto a fila tá lá e eu conversando com eles e eu comigo. Tá. Bom, não é a gordura que me protege. A minha proteção, no meu caso como cristã, a minha proteção vem de Deus. Uhum. E é Ele quem vai decidir se isso aqui vai continuar em pé ou se isso aqui vai cair. Eu não tenho o menor poder e o menor controle sobre isso. Uhum. Mas assim, cada passo que eu dava na fila, dentro de mim eu estava em pânico. Sim. E eu fui trabalhando isso. Então, mas eu já tinha feito, eu e Emílio já fizemos terapia de casal há muitos anos atrás, e na terapia de casal, o nosso terapeuta já tinha me falado que a minha gordura era uma defesa por uma questão específica que tinha acontecido comigo. Certo. Mas eu não consegui, eu entendi, mas não me livrei dela. Uhum. Quando eu me livro dela, da gordura, opa, o que é isso? Uhum. E aconteceu um outro episódio também comigo, que eu sabia racionalmente que o meu cabelo ia cair. Ponto. E é uma coisa que acontece com todo mundo que faz bariátrica. Isso é uma outra coisa, tá, Lucas? Que a gente precisa também gastar dinheiro ao longo
do tratamento com outras coisas que vão surgindo. Dentre isso, o cabelo cair. Porque como você emagrece muito rápido, o seu corpo vai levar para o que é básico, porque é essencial. Cabelo e unha você esquece por um período, porque fica um horror, tá? E aí você tem gasto também com isso. E meu cabelo estava caindo, eu já estava fazendo tratamento, porque eu já tinha ido na Nutri, já tinha ido na dermato. Eu me olho no espelho e me vejo cadavérica. Me deu um pânico. Não tem outra palavra, Carol, é pânico. Sim. Aquilo ali de me olhar no espelho e me ver extremamente magra e com muito cabelo caindo, aquilo me gerou um estado interno muito ruim. Na hora eu entrei em contato com a minha terapeuta, eu falei, Andréia, pelo amor de Deus. Um detalhe. Eu me lembro até hoje. Claro, eu me lembro até hoje dessa sessão. Eu sentei no chão do meu quarto. Eu sentei no chão do meu quarto com o meu celular, porque eu falei assim, eu preciso conversar com você. E aí a gente foi trabalhando, porque há coisas que não são racionais. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu estava emagrecendo. Eu sabia que meu cabelo ia cair. Eu estava emagrecendo, que era uma coisa que eu queria, mas eu me assustei. Mas quando acontece, é porque não dá para prever. Mesmo que a gente tente e a gente tenta para dar mais suporte, para dar recursos para a pessoa lidar com aquilo, a gente nunca consegue saber até onde vai a sensação que ela vai ter quando acontecer. Porque cada ser humano é único. Então, é até muito interessante a tua proposta aqui, Mariela, porque fornece muitas informações para as pessoas e isso ajuda porque traz segurança, porque traz conforto, porque traz uma estabilidade. O teu trabalho aqui é essencial porque a pessoa, através aqui do teu podcast, enfim, do teu trabalho no Instagram também, o cenário ela consegue construir com mais facilidade. Viver é diferente, mas pelo menos eu sei que aquilo pode acontecer. Isso, porque quando vai para a realidade, como eu falei, não tem como prever o que vai acontecer, mas o dano pode ser menor se a pessoa souber, porque isso depende também da forma como cada um funciona. Porque tem gente que quando sabe o que vai acontecer, isso é o suficiente. Tem gente que sabe o que vai acontecer e quando acontece mesmo assim a resposta do corpo é desproporcional. Ou trava, né? E já aproveitando um gancho com o que o Lucas falou, acho que foi uma questão sua para o Lucas, mas fazendo a relação aqui com o comportamento, sobre, você falou assim, aí a pessoa faz a cirurgia, aí depois ela volta para a vida dela, e aí como é que fica essa questão das finanças? E me parece que pode haver a questão da compensação. Então, por exemplo, assim, agora eu posso usar aquela calça, agora eu posso fazer isso, agora eu posso fazer aquilo. E também a questão da comida. Se agora eu como menos, pode ser que eu queira, como eu falei, deslocar essa questão da alimentação para as compras. E aí é muito importante a contribuição do Lucas, para que a pessoa, após a cirurgia, possa direcionar a forma como ela vai lidar com os recursos que ela tem. Isso é muito comum. As pessoas acham erroneamente de que, por exemplo, ela fez a bariátrica ali, ela já não tem mais aquela prática de comer excessivamente, ela acha que ela está livre de compulsão. Na realidade, ela não está livre de compulsão. Ela só trocou a compulsão. Então, muitas vezes ela vai parar de comer ali da forma como ela comia, até porque ela não vai ter mais a mesma capacidade de comer como comia. Então, ela vai achar, não, tá tudo bem. Eu vou seguindo minha vida aqui. Só que essas pessoas, muitas das vezes, sem perceber, elas estão se sabotando em outra área da vida. E geralmente, ou é com álcool, né, como a gente falou aqui, ou é com consumismo. Porque o álcool, eu acredito que ele entre ali como uma forma de anestesiar o sofrimento que você está passando. Já o consumismo é aquele vício em dopamina, é o prazer imediato. Poxa, eu quero, vou comprar, dopamina, e isso é altamente viciante. E a necessidade por isso a pessoa vai entrando num ciclo sem fim.
ela tem um prazer imediato, só que o que acontece depois? É igual um vídeo que eu fiz essa semana, é a depressão pós-gasto, que eu falei. Vem o teu nível de dopamina, de serotonina, de reguladores hormonais, ele vai para um nível muito abaixo do basal. Você começa a se sentir mal, se sentir angustiado, aflito. Isso se torna um ciclo vicioso sem fim. Você fica girando em círculos. Então, a pessoa que ela faz a bariátrica, é muito importante que ela tenha ambos os acompanhamentos, o terapêutico e o financeiro. Porque o terapêutico ele vai tratar toda a parte emocional e o mentor financeiro, além de cuidar da parte comportamental, ele também vai dar estratégias e metodologias sobre finanças para que ela consiga atravessar esse momento. Porque realmente é uma situação muito desafiadora, como a Mariela falou, da queda do cabelo, de se sentir cadavélica. Imagina, as mulheres geralmente são mais vaidosas, elas se preocupam muito com a aparência, com o corpo, com como ela é vista pelos outros. Aí, de repente, ela se vê super magra, mais do que ela gostaria de que estivesse, vê o cabelo caindo, imagina como que a emoção dessa pessoa não vai ficar desequilibrada. E geralmente quando a pessoa se encontra nessa situação, aí eu peço que a Carol me corrija, é mais propenso que ela desenvolva compulsões, porque ela vai procurar escapes. Uhum. E as compulsões geralmente precisam de um recurso para que você consiga adquiri-las, seja comprando, seja com algo, seja com o que for. Então, as pessoas que fazem uma bariátrica, elas têm que ter um cuidado muito grande para elas não entrarem num colapso financeiro e emocional. Então, por isso que é muito importante que ela tenha tanto o acompanhamento com o terapeuta, quanto com o mentor financeiro para ajudar nessas duas demandas da vida dela, que são pilares Ô, e que andam Lucas, juntos. deixa eu só te fazer uma pergunta aqui. Como que a pessoa deve dividir Deixa eu voltar um pouquinho antes. Uma coisa que me chamou muita atenção quando eu e o Emílio fizemos a sessão com você, que foi a primeira até agora, quando na planilha está lá qual o motivo daquele gasto. A gente está tão habituado na questão financeira a colocar números que a gente não pensa nessa questão do motivo. E quando você coloca um motivo, às vezes você se assusta. Qual Exatamente. seria a dica para as pessoas que estão ouvindo aqui? Como que elas deveriam dividir o que elas ganham para tentar ter essa sobra? Se ela não tem essa sobra, como que ela pode fazer com que essa sobra aconteça? E essa questão do motivo, por que você coloca na planilha financeira um motivo? Tá, são alguns pontos. Com relação ao motivo, como eu geralmente falo, diferente do que as pessoas pensam, finanças é 80% comportamento e apenas 20% números. Eu posso Deixa eu te só dar fazer um parênteses antes de você Claro. continuar. A minha mãe, eu estava conversando com ela, falando disso, né? E a minha mãe gasta muito. E aí eu falei, mãe, eu vou te passar a planilha. Ela falou assim, em tudo motivo eu vou colocar assim, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Isso é complexo. A gente trata muito essa questão mesmo porque é duro de se falar, mas temos que entender que não somos crianças mimadas, que fazem o que bem Exato. entende, sabe? Então, dando continuidade, são alguns pontos. Com relação ao motivo, como eu estava falando, finanças, diferente do que as pessoas pensam, é 80% comportamento, apenas 20% números. Eu posso te dar o melhor plano numerológico do mundo. Tudo muito bem alinhado e definido. Mas se o teu comportamental não estiver bem estruturado, não vai adiantar de nada. Não vai adiantar você ter mentor, não vai adiantar absolutamente nada. Então, por isso que a gente pega muito na parte comportamental. Porque a partir da transformação da mente, até bíblico, né? Sendo transformado pela renovação do entendimento, é que nós realmente vamos conseguir ter mudanças na nossa vida financeira. Porque o teu comportamento é quem vai determinar a forma como você lida com os números. Tá? Então, com relação à coluna motivo que eu coloco na planilha, esse é um exercício de autoanálise, de autocrítica, para a pessoa olhar ali, preencher e se perguntar, por que eu fiz isso? Existem motivos plausíveis e coerentes. E existe também o eu quero.
tá? E tá tudo bem, porque você trabalha, você levanta recurso, você se dedica para desfrutar da vida também. Só que Mas não não pode apenas ser para tudo eu isso. quero. É um equilíbrio. Você pode desfrutar do fruto do teu esforço, do teu trabalho. Isso é louvável. Porém, muitas das vezes você vai ver que você está com um padrão de comportamento inadequado. Você está comprando coisas sem propósito nenhum. E muitas das vezes, fazendo esse exercício, você vai despertar. Você vai entender por que eu comprei isso. E muitas das vezes a tua própria mente vai te dar um estalo, vai falar compulsão. Então, esse é um exercício simples, mas que ele gera autocrítica, autoanálise, faz com que você se examine e a partir disso, a gente, nas sessões seguintes da mentoria comigo, eu abordo muito essa mudança de crenças, de mindset, de comportamento, para que a pessoa consiga romper com todo aquele padrão que foi danoso para a vida dela, financeiramente falando. E agora, com relação ao percentual de sobra, tem um parênteses que precisa ser colocado aqui em questão, porque hoje na internet tem solução para tudo, tudo é possível, tem fórmula mágica, tudo é alcançável da noite para o dia, só que na verdade não é bem assim. Existe problema de gestão? Existe. Tem pessoas que gerem mal o recurso que têm, que não são boas mordomas do recurso que o Senhor nos dá, as dá no caso. Porém, existe um problema que é falta de recurso. Não dá para eu chegar aqui e dizer que com um salário mínimo, por exemplo, a pessoa vai ter uma boa qualidade de vida, que vai conseguir fazer o que bem entende, que vai ter metas, planos, sonhos, não vai. Porque a condição das pessoas que têm escassez, porque a gente está falando de escassez nesse caso, é muito diferente. Então não dá para eu chegar e vender uma mentira para ela falando que com um salário mínimo você vai conseguir conquistar tudo que você quer, porque não vai. Então tem duas vertentes. Existe o problema de gestão? Existe. Tem pessoas que ganham muito bem e não conseguem ter uma boa qualidade de vida, mas também existe um problema que é o problema de falta de recurso, de escassez. Nesse caso de escassez, a única solução é levantar mais recursos. É duro, mas é a única Não solução, tem não tem outra o que maneira. fazer com relação a isso. É levantar mais recursos. Mas a pessoa que ela tem recurso é gestão. Tem que ter um orçamento muito bem estruturado. E isso é feito através de uma análise muito minuciosa, detalhada, um planejamento personalizado para cada um. Tem métodos na hora de montar um orçamento, porém o ideal é analisar cada caso de forma individual e personalizada, tá? Porém, para deixar uma dica prática para as pessoas, para que elas também não fiquem só na teoria, existe uma estrutura de orçamento que é muito comum e é que eu mais uso com os meus alunos. É o que? 50, 30, 20. Você colocou lá a tua receita, receita é tudo aquilo que entra para você. A partir da tua receita, você vai destinar 50% para aquilo que é essencial na tua vida. E o que é essencial? É aquilo que você não vive sem. Aluguel, alimentação, energia, água. É aquilo que de fato é essencial. 30% você vai destinar para estilo de vida, onde vem lazer, academia, salão, etc. E os outros 20% são destinados para construir reserva de emergência, para abater as dívidas existentes, caso exista, para fazer investimentos e para metas financeiras. Então é basicamente isso. Tá? Uma grande situação no que tange a gestão, por exemplo. Uma pessoa hoje que ela ganha 10 mil reais e ela está endividada, muito provavelmente é por conta da parte comportamental. Porque 10 mil reais é um valor relativo ali que dá para a pessoa viver bem. Tá? E se essa pessoa está endividada, muito provavelmente é comportamental. Se eu pegar e dar para essa mesma pessoa 20 mil reais, ela vai continuar endividada. Vai Se continuar eu der endividado. 30, vai continuar. Se eu der 40 mil, vai continuar. Não importa quanto eu der, vai continuar se endividando. Por quê? Porque o recurso aumentou, a parte numerológica melhorou, mas a mentalidade, o comportamento não está alinhado, não está muito bem estruturado. Então, o que precisa mudar nesse caso é o padrão de comportamento. Entende? Então é basicamente isso. Por que a gente pega aí, por exemplo, tantas pessoas que ganham na Mega Sena,
um programa de realities aí ganha uma fortuna milionária e logo tudo se vai. Porque a pessoa não está com a mentalidade preparada para receber aquele recurso. Então é tão simples quanto isso. E por isso que eu volto a dizer, tem muito mais a ver com o comportamento do que com números. Mentalidade, vai tudo na mente, né? Tudo. Eu entrevistei uma endócrino esses dias, até o episódio que foi ao ar hoje. Eu não sei quando você vai ouvir esse podcast, mas procura esse que a gente está gravando com o Lucas e a Carol, o episódio 123. O episódio 122 foi com a doutora Suzy, que é uma endocrinologista. Fantástico podcast. Nossa, sabe esse podcast assim que você não quer que acabe, mas ela tinha paciente para atender. E ela coloca 3 pilares para você ter saúde e emagrecer. Primeiro, a mente. Sim. Então não adianta você querer simplesmente emagrecer, seja por medicamento, seja por bariátrica, seja pelo que for. Você tem que primeiro mudar a sua mente. Foi Tudo começa um na episódio mente, assim a mente muito comanda gostoso. Tudo começa na mente, não adianta. E isso que você disse, Lucas, é sensacional. E aí vai para um outro versículo bíblico. Quem é fiel no pouco, também vai ser no muito. Então, quem sabe administrar o pouco, vai saber administrar muito. E quem gasta no pouco, também vai gastar no muito. Né? Isso é muito interessante. Agora, eu queria que vocês, se puderem dar dicas, assim, bem práticas. Se a pessoa que está ouvindo aqui, ela falou assim, eu vou ter que ir para o SUS porque eu não tenho condição financeira. Eu já quero dizer uma coisa que outro dia me disseram, eu achei extremamente pertinente. O tempo que demora para você fazer a bariátrica pelo SUS, ele é sensacional. Porque te dá tempo para trabalhar a mente. Você tem que passar pela terapia. Você tem que passar pelo acompanhamento nutricional. É capaz até de você emagrecer antes, né? Você vai emagrecer. Tem pessoas que ficam 2 anos ou mais na fila do SUS. E esse período ele tem que passar por um processo que muitas vezes no particular ou no convênio você não tem que passar. E aí, na ânsia de fazer, as pessoas não se preparam. Por que quantas pessoas vocês conhecem que fizeram bariátrica e que voltaram a engordar? Isso é o que mais a gente escuta. A gente que faz a bariátrica... O terreno tem que ser preparado para eu ir lá e colocar a semente e ela gerar um fruto. Se eu colocar num terreno que ele está despreparado... E essa semana, hoje a gente está gravando, é uma quarta-feira. No sábado, a minha mãe encontrou com uma pessoa que virou para ela e falou assim, a Mariela, ainda está magra? A expectativa fez bariátrica, vai engordar. Das outras pessoas, a minha não. A minha não. Eu quero ficar assim para o resto da minha vida. Porque você e o podcast... Oi? Por que isso? Porque você cuidou da tua mentalidade. O que traz isso surgiu. O acompanhamento. Se não tiver, é certo que a pessoa vai voltar. É certo. Assim. E o podcast, ele vem por isso. O que eu posso contribuir para as pessoas adquirirem de informação e daí elas buscarem o instrumental, as ferramentas que sejam necessárias para elas, para que elas sejam saudáveis e o emagrecimento que elas conseguiram seja para o resto da vida. Porque também tem uma outra coisa, né? Emagrecer é diferente de ficar magro. Aprendi também isso depois da bariátrica. Porque eu imaginava sempre que emagreceu, tem que ficar magro. Não. Não é assim. E aí eu conheço pessoas, tem até um pastor muito amado, que foi pastor nosso lá em Araxá, amigo querido, tá aí, em Santa Catarina, tá em Jesuítas, pastor Jonas. Nossa, um pastor muito amado. E Jonas eu já conheci depois da bariátrica. E Jonas não é magro, mas ele tá bem, ele emagreceu. É diferente. Né? Até porque cada um tem uma estrutura, né? Tem gente que não... A estrutura corporal não tem como uma pessoa ficar totalmente, né?
E não só a estrutura, mas também a questão do comportamento. O que ela dá conta daquele comportamento? Sim, Nas sim. finanças, não dá para a gente viver no fio da meada, né, Lucas? Não dá para a gente viver em dívidas. Não. Mas com o alimento, dá para você saber aquela margem a mais que você pode ir que está saudável. Uma situação, um ponto que não pode se deixar passar em branco é reserva de emergência. Todo ser humano. Desculpa, não entendi? Um ponto que eu não posso deixar passar em branco é a reserva de emergência. Todas as pessoas no mundo Ótimo. precisam de reserva de emergência. Todas. Porém, as pessoas que passam pela bariátrica precisam ainda mais. Porque elas passam por muitas situações que são imprevistos que podem acontecer. Eu costumo dizer que imprevisto ele é previsto, ele vai acontecer a qualquer momento. Se você não estiver preparado para ele, você vai precisar de um empréstimo, vender as suas coisas, alguma coisa vai acontecer que vai te prejudicar financeiramente. E provavelmente você vai entrar em dívidas que vão se tornar uma bola de neve. Tá? Aí tem questões de saúde, tem pessoas que após bariátrica têm complicações, suplemento, alimentação, roupa. Muitas situações, muitas nuances financeiras acabam fugindo do controle. E se você não tem uma reserva de emergência, provavelmente você vai ficar numa situação muito delicada. Ô, Lucas, eu vou até entrar num outro ponto que me veio à mente aqui agora. Claro. A gente acaba gastando menos com alimento. Se você comparar, por exemplo, vamos eu e Emílio a um self-service. O meu costuma dar R$6 muitas vezes, o que eu como. Caramba. Isso pode dar a falsa ilusão de que eu posso gastar com outra coisa, porque eu estou gastando menos com comida. Né? Mais uma vez a gente está falando de compensação. Para fazer de forma prática, muitas das pessoas podem estar ouvindo aqui eu falar de reserva de emergência no outro ponto. Tá, mas e aí, como é que eu monto isso? Como é que eu vou fazer? Existe um esqueminha, tá? No teu orçamento, como eu falei, o orçamento é o ponto central de tudo. No teu orçamento, você vai identificar ali qual é o teu custo de vida mensal. Tá? A reserva de emergência é montada em cima do custo de vida mensal. Para as pessoas que têm um emprego estável, que todo mês recebe o mesmo recurso ali, um emprego estabilizado, o ideal é que você tenha 6 meses do teu custo de vida mensal. Se você é empreendedor, se você tem uma receita variável, se não tem tanta previsibilidade, o ideal é pelo menos 9 meses numa aplicação. Agora, se você é bariátrica, eu coloco mais 3 meses. Bariátrica, tanto homem quanto mulher. Pelo menos mais 3 meses, para que você tenha segurança. Tá? Porque todas as pessoas têm nuances financeiras na rotina. Porém, a pessoa que ela passa por uma bariátrica, ela tem muito mais possibilidades de complicações. São muito mais situações, são muito mais necessidades, como, por exemplo, você tem que trocar todo o seu armário. Você tem um gasto com suplementação. Às vezes você passa... A gente nunca quer isso, né? Mas às vezes você acaba passando por uma complicação cirúrgica, uma emergência médica. E se você não tiver um plano de saúde, imagina como é que você vai ficar se você não tiver com a tua reserva bem estruturada. Então, a reserva de emergência é para todos. Mas se você pretende fazer ou já é bariátrico, por favor, dê atenção à tua reserva de emergência. E olha só, Lucas, a importância da reserva de emergência, mesmo eu tendo plano de saúde, o meu é de coparticipação. Então, tem uma parte que eu tenho que pagar. Eu fiz a bariátrica em novembro de 2020, em maio de 21, um abençoado de um cálculo renal que eu já tinha há mais de 10 anos, resolveu querer sair, eu tive que fazer uma cirurgia. Quando eu tirei o duplo J, te contei, mas só depois que você tirou o seu, eu tive uma sepsemia. E isso foi em maio. Quando foi em julho de 21, eu tive que tirar a minha vesícula. Porque é outro fator que é muito comum. O emagrecimento muito rápido.
Pois é. O emagrecimento muito rápido pode gerar cálculos na vesícula. Eu tinha mais de 200 microcálculos. Que Eu tenho isso? todos guardadinhos aqui, num potinho. 200 microcálculos? É. Tanto que quando o meu médico viu, eu estava ainda nesse processo de trainee e eu tinha que viajar para trabalhar. E sentindo uma dor e achava que era dor de estômago. Mas eu sou daquela assim, eu prefiro pecar pelo excesso. Doutor, tá doendo. Vamos fazer os exames. Fiz tudo, não deu nada. Na hora do ultrassom, aquele monte de cálculo. Ele falou, olha, isso era uma sexta-feira que eu fui ao consultório. Segunda você tá operando. Eu falei, não, doutor, me dá um remédio para passar a dor, deixa eu trabalhar que eu volto. Ele falou, você não tá entendendo. Para isso aí virar uma pancreatite, é um pulo. E pancreatite pode matar. Segunda-feira você tá operando. E assim foi. Segunda ou terça, não sei, eu fui operar. Então, são coisas que vão acontecendo que eu não... E aí, por exemplo, eu estava nesse processo de trainee, eu deixei de receber, porque eu não fui trabalhar, né? E enquanto você estava falando, eu fui me lembrando de uma outra coisa. As pessoas... Eu já recebi muita mensagem assim, eu tô passando mal, eu não tô bem depois da bariátrica porque eu não consigo suplementar. Aí eu vou questionar por que a pessoa não suplementa. Aí eu não tenho dinheiro. Dentro da tua estruturação da meta, você não tem que colocar na ponta do lápis apenas o custo que você vai ter com a cirurgia. Você tem que ter custos indiretos ali também. Custo com roupa, custo com um plano que você precisa adquirir, senão pode sair muito caro. Custo com suplementação. Todos esses custos indiretos, eles precisam estar dentro da tua meta. Porque se você colocar apenas o custo da cirurgia, você fez a cirurgia, foi todo o teu recurso e depois. Porque tem um pós. E o pós é custoso. Entende? Então, quando Literalmente, você for estruturar custa. a tua meta, então, quando você aí na outra ponta que estiver ouvindo, puxa, e agora eu vou estruturar a minha meta de fazer a bariátrica. Não deixe de pôr na ponta do lápis os custos indiretos, porque eles vão fazer muita diferença. É basicamente isso. Esse fundo de reserva que você falou, ele é fundamental. E saber quanto tempo de fundo de reserva. Então, mais ou menos 1 ano, né? Seria, se eu ganho hoje R$1.000, eu tenho que ter um fundo de reserva de pelo menos R$12.000, falando a grosso modo. Não é com relação a quanto você ganha, é quanto você tem de custo de vida mensal. Por exemplo... custo de vida, ok. Entendeu? Seu custo de vida é R$1.000 por mês. Então, você, no caso ali de um emprego estabilizado, você tem um emprego bem estabilizado, a gente coloca 6 meses para uma pessoa que não vai fazer bariátrica, mas uma pessoa que vai fazer bariátrica, a gente bota mais 3 meses, aí seria 9 meses, ou seja, 9.000. Entendeu? A regra é, tem um emprego estabilizado, 6 meses. Tem um emprego volátil de remuneração, 9 meses. É bariátrica, ou pretende ser, bota mais 3 meses. Entendeu? É basicamente essa regrinha aí. Muito bom. Para você não ter perrengue. Né? Para você estar seguro mesmo. E não arrumar desculpa, né? Para a gente realmente fazer a bariátrica de uma forma consciente. Eu sempre falo, bariátrica é uma delícia, bariátrica literalmente me salvou, porque eu já estava com comorbidades que poderiam me afetar assim, num futuro muito próximo. Eu sei que obesidade é algo que não tem cura, mas tem tratamento. E até hoje eu fiz um vídeo, aliás, eu nem sei se ele está programado ou se ele já foi postado, que... Deixa, eu fui falar uma coisa, esqueci, falei outra e agora eu esqueci completamente. Deixa eu tentar lembrar do meu vídeo aqui que eu falei. Estou falando de gasto, bom, isso é coisa também de bariátrica, mas a B12 está em dia. Mas isso é uma coisa que acontece com bariátrico, vai falar e esquece. Mas eu queria que vocês deixassem alguma mensagem final
E eu vou anotar aqui, se eu lembrar o que eu ia falar do vídeo, vou tentar lembrar quais vídeos eu gravei hoje, porque foi mais de um. Que vocês deixassem uma mensagem final para quem vai fazer a bariátrica com relação ao comportamento dela e finanças. Legal. Por favor, Carol, pode começar. Em relação ao comportamento, é ter um acompanhamento. Desde o momento em que você tem intenção de fazer, para, em primeiro lugar, você entender o motivo pelo qual você quer fazer. Porque sabendo do motivo fica mais fácil ter a clareza. E pode ser até, dependendo do caso de cada pessoa, que nem seja necessário. Então, ter o acompanhamento antes de fazer, evidentemente, e durante, quando fizer, e depois também. Então, sempre ter alguém para estar ali te auxiliando quanto às tuas emoções, a questão da mentalidade, porque isso é essencial. Não, mas vai ficar tudo bem. Depois que eu fizer, eu vou me sentir ótima. A gente espera que sim, mas caso não se sinta e outras questões que com certeza vão aparecer, é necessário que você tenha uma rede de apoio para poder estar ali com você, para que você possa resolver tudo aquilo que vier na sua mente, que você possa estar sentindo alguém que possa te dar o suporte, para que você possa passar por todo esse processo e depois dar continuidade e sentir os benefícios daquilo que você fez, né, com excelência, assim, né, poder sentir todos esses benefícios e não apenas alguns, e ter uma parte sua ainda que precisa ser olhada, precisa ser vista. Então, saúde mental é tudo. Excelente, e que isso Carol. seja para o resto da vida, né? Exato. E como a Carol falou, por que eu estou fazendo isso? Quando a gente se pergunta o porquê e a gente encontra o porquê, na realidade a gente está encontrando um propósito. E quando a gente tem um propósito, geralmente a gente tem mais uma força maior para permanecer no propósito, para fazer as coisas da forma como devem ser feitas. Então, é realmente encontrar o porquê, encontrar o propósito pelo qual você está fazendo aquilo e, lógico, se planejar, se organizar financeiramente. É basicamente isso. Bariátrica é uma bênção. Eu sempre falo isso, mas ela tem que ser uma bênção para o resto da vida e não em pequenos momentos. E não há uma. E não dá para a gente pensar que vai ser uma constância. Em nada na vida é uma constância, né? A gente tem os altos e baixos e a gente tem que saber lidar com esses altos e baixos. E a gente só vai saber lidar com eles se a gente tiver conhecimento, se a gente de alguma forma tiver algum tipo de informação. Então, tá aqui o Instagram, tanto da Carol quanto do Lucas. Procurem, tirem dúvidas. Quem não está com a terapia em dia, vai fazer terapia. Pelo Por amor favor. de Deus, isso é fundamental Na para verdade, tudo na todos nossa vida. precisam, né? Todos precisam. Todos nós precisamos, né? Todos nós precisamos. E para quem se interessou, como eu e meu marido nos interessamos pela mentoria do Lucas, eu vou deixar na descrição aqui link para que você entre em contato. Você pode entrar em contato com o Lucas aqui pelo Instagram dele, mas esse link você vai direto comprar a mentoria dele e para você que está assistindo, você tem 5%, né, Lucas? Isso, através do cupom da Mariela. Então, eu já vou colocar o link que vai ter o desconto e você vai ter 5% de desconto na mentoria dele e eu te digo que vale a pena porque eu e o Emílio estamos fazendo. Que bom, que bom. E já visando 2025, uma vida mais saudável e equilibrada financeiramente. Aproveita, todo tempo é tempo de mudar, mas já que a gente está no fim de ano e as pessoas ficam pensando o que eu posso fazer diferente, o que eu posso fazer diferente, muda sua mente, muda seu comportamento, muda hábitos e muda suas finanças. Pode ser um ano de muito mais prosperidade. Que assim seja, em nome de Jesus, para todos nós, né, Lucas e Carol? Exatamente. Como eu cheguei a publicar hoje, né? Não dá para você querer algo diferente se você está tomando as mesmas atitudes. Então, se você quer um 2025 diferente, comece a mudança hoje. Não dá para querer algo diferente se suas atitudes continuam sendo as mesmas. Então, quer um 2025 diferente? Toma atitude hoje. Ótimo, exatamente. Se você está assistindo esse podcast 2025, 2026, eu não sei em que ano você vai assistir. Começa agora. Começa agora. E a mentoria do Lucas vai continuar.
porque ele faz isso com maestria, assim como o trabalho também da Carol. Carol, e eu quero gravar depois com você um podcast para a gente falar da questão do alcoolismo, porque em muitos episódios a gente já citou a esse respeito, mas eu não gravei ainda o episódio falando de alcoolismo, e é necessário, é preciso ser dito sobre isso, porque da mesma forma como algumas pessoas usam a desculpa de estarem sem roupa e acabam gastando muito comprando roupa, há aquelas que assim, não cabe, então deixa eu beber alguma coisa. Então não só o torpor, mas a sensação de caber muito. E uma frase que eu já ouvi de vários bariátricos que eu não consigo entender: eu estou perdendo para comida, eu não posso perder para comida. Eu falei, de onde que isso é uma competição? De onde que se alimentar é uma competição? Não entra na minha cabeça, mas por isso que todo mundo precisa de terapia. Olha, mas muito obrigada a vocês dois, que Jesus abençoe, que a gente possa ainda gravar muitos outros episódios. Se vocês tiverem ideia do que mais a gente pode abordar aqui, sempre é um prazer estar conversando com pessoas que são sérias, com pessoas que realmente trazem informações que podem transformar a vida de todos nós, tanto do bariátrico quanto da família dele. Né? Muito obrigada mesmo a vocês por estarem aqui. Obrigada, Lucas. E a você que está Obrigada, Mariela, também. Obrigada. E para você que está aqui acompanhando esse podcast, mais uma vez, meu muito obrigada. Lembra de seguir todas as redes sociais, @bariátrica.club, @carolf.pereira, @lucasmaiafinanças. Lembrando que escreve financas, tá bom? Compartilha. E eu estou te esperando no próximo episódio. Um beijo e Jesus te abençoe. Gostou? Então clica para seguir e aproveita para compartilhar. Tem sugestão de algum assunto? Só encaminhar nas nossas redes sociais que nós vamos atrás de um profissional top para falar a respeito. Eu te espero no próximo episódio. Já deixa o seu café ou a sua água preparados.